Paz do Senhor Jesus, querida irmã Ângela, tudo bem? Glória a Deus. Sejam bem-vindas, minhas irmãs, mais um. Tudo bem, graças a Deus. A internet aqui na casa da minha filha tá meio biruta. Olha, no final ali do Mesa Profética agora, meu Deus do céu, foi uma luta, viu? Foi. Você viu? Menina, Ficou travando. E aqui pra mim tava assim, sai porque você precisa sair, mas eu sabia que tava gravando e eu continuei, sabe? E no final eu fiz até uma declaração lá para o Satanás que ele não vai roubar o entendimento das pessoas, ele não vai roubar as sementes que estão sendo plantadas, porque o Senhor é conosco. E aí continuei, consegui terminar, graças a Deus. Depois, se vocês não conseguiram ver o finalzinho, a hora que eu eu não colocar consegui lá, não. Ficou só rodando assim, ó. a hora que eu colocar lá, vocês vejam o final, porque foi tremendo. Foi a hora, é o selo, né? A oração é o selo que a Com gente certeza. que a gente busca. Amém? Pois é, hoje eu tô assim super feliz. Hoje até me deu o luxo de comemorar sozinha não. Tava eu, papai, o Espírito Santo e meu aba. Amém. Bati os 30, Uau! Glória a Deus! Bateu 30 quilos! 30 quilos. Uau! Irmã Maria Ângela, em comemoração a essa vitória, quando eu chegar no Brasil, eu vou mandar entregar um presentinho lá na sua casa, que vai ser o planner que a gente está construindo de 2026, tá? E você, Glória a e Deus. você está inaugurando esse brinde. Todas as Amém. mulheres, vai ser em homenagem a você. Todas as Amém. mulheres que baterem 30 quilos vai ganhar esse planner, né? Esse planner de perguntas ao Espírito Santo, do Mondiário Bíblico. Vai ser em homenagem a Amém. você. Olha só, Amém. casou tudo, porque o Mondiário do céu foi você que, que deu a Pois é, ideia. casou tudo. Então, casou Isso. tudo. Então, me cobre, tá bom? Talvez eu possa É. esquecer. Só que lá no Brasil, eu vou mandar Se imprimir. você estiver lá em janeiro, eu vou em janeiro em São Paulo. Quem sabe a gente não se bate? Janeiro eu vou estar no Brasil, se Deus permitir. Se Deus permitir. É, Então, eu te se entrego Deus. pessoalmente. Você vai lá na minha casa, tomar um café comigo, lá no meu apartamento em São Paulo. Em nome de Jesus. Amém? É, e aí eu amanheci declarando, quando eu subi na balança que eu vi, subi outra vez, eu falei, em Cristo eu venci a obesidade. Glória a Jesus. Toda honra e toda E glória. chorando e recitando isso dentro de casa e agradecendo, falando com ele, não fui eu, Amém. não fui eu, nada fui eu, tudo, a disciplina veio do Senhor, a força veio do Senhor, a vontade muitas vezes a gente não tem de ir para academia, de ir para Pilates, se bem que eu gosto da turma, brinco. Eu sou muito fácil de fazer amizade e assim, é só agradecendo ao Senhor. Eu falei, Senhor, nenhum momento fui eu. Foi o Amém. Senhor. Foi o Senhor na minha vida. E eu já declarei, eu falei assim, eu também declaro que eu já venci o lipedema. Amém. Eu creio. Nome de Jesus. Eu creio nisso, viu, irmã Mariângela? Eu creio. E o seu posicionamento, coloque isso diante do Senhor, porque o seu posicionamento na internet pode ser que tem, além da pintura profética, pode ter um propósito nesse sentido. Então, coloca diante de Deus isso, porque muitas mulheres estão nesse buraco, pensando que não tem cura, pensando que não tem jeito, e você tá descobrindo um caminho através da iluminação do Espírito Santo. Então, é exatamente isso. A Bíblia diz que aonde nós estamos sendo curadas, nós também vamos curar. Entendeu? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender o nosso propósito. O propósito pelo qual nós, como filhas amadas do Deus Altíssimo, viemos aqui a essa terra. Nós não viemos só para ficar lavando, passando, cozinhando, cuidando da nossa casa, que é um privilégio também, é maravilhoso ter um lar para nós cuidarmos, mas nós temos um propósito de impactar o mundo, minhas irmãs. O evangelho faz isso, o evangelho impacta o mundo.
Então você, Deus tem um propósito, né? Irmã Maria Ângela, sua câmera, eu tô enxergando só seu olhinho. Se você puder abaixar ela um pouquinho mais, aí a gente enxerga seu rosto. Isso, garota. Muito bem. Olha só o rostinho dela, fininho, fininho. Glória a Deus. Para quem chegou agora, a irmã Maria já estava compartilhando aqui que ela conseguiu hoje bater 30 quilos. 30 quilos de emagrecimento com saúde e libertação do lipedema. E nós estávamos aqui comemorando, né? E em homenagem à irmã Maria Ângela, acabei de lançar aqui agora todas as mulheres que completarem 30 quilos dentro da Academia da Alimentação, dentro do programa Emagreça com a Bíblia, vai ganhar um planner do Mondiário Bíblico, aonde tem perguntas específicas que se faz ao Espírito Santo de Deus para que cada área da sua vida seja ali alinhada. Amém? Eu vou mandar entregar, vou mandar não, nós já combinamos que que a gente vai se encontrar no Brasil, quando eu estiver agora, se Deus permitir, né? A gente vai se encontrar em janeiro, quando ela estiver lá em São Paulo, e a gente vai marcar pra gente se ver e eu vou entregar esse planner pra ela. E vocês vão ver aí nas nossas redes, porque nós vamos tirar bastante foto, nós vamos comemorar, vamos fazer um café pra ela lá na minha casa, no meu apartamento em São Paulo. Tá bom? Então, em homenagem à irmã Mariângela, viu? Vocês também, olha como vocês fazem parte da história do Emagreça com a Bíblia. A gente tem promessa de Deus que a gente ainda vai estar no Maracanã. E você que está fazendo parte desse processo, você vai estar lá no palco do Maracanã comigo, contando tudo que Deus fez na sua vida através do Emagreça com a Bíblia. E não é para a glória da Angelita, é para a glória do Senhor. Deus tem promessa pra gente e a gente está aqui para obedecer, para cumprir. Eu imaginava que isso ia chegar nisso? Não, não imaginava. Mas se você vê as promessas que Deus tem derramado sobre esse projeto, e eu tenho confiado. E não é porque tem dado tudo certo, não, viu, minhas irmãs? Não é porque tem dado muito tudo certo, não. É entrega mesmo, porque esse programa, os valores que eu tenho colocado para ser disponibilizado todo esse conteúdo para vocês, não paga a minha equipe. E eu tenho que tirar dinheiro do meu salário. Então eu já tenho mantido o Emagreça com a Bíblia há 3 anos já. 3 anos. Mas eu sei que a hora que Deus quiser trazer toda a provisão para aumentar ainda mais a nossa equipe, Ele vai trazer. E eu estou aqui para servi-lo. 3 anos que eu estou investindo nesse projeto. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas Angelita, mas não foi Deus que você não fala que foi Deus que confiou esse ministério a você? Então, por que que ele não está sustentando ainda? Ele está sustentando através do meu trabalho. O apóstolo Paulo, para sustentar o ministério dele, ele não construía tendas? Ele não construía tendas? Então, muita gente pensa assim: se Deus deu, Deus é que vai. Não, existe o processo. Existe o deserto que a gente faz. Existe o teste que Deus testa o nosso coração. E é nas dificuldades que Deus testa se a gente realmente vai ser fiel àquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Existem sim no Emagreça com a Bíblia. Quantas vezes já veio no meu coração: desista disso, você não precisa disso. Quantas pessoas já vai lá no meu Instagram, me xinga e fala um monte de coisa, faz vídeos assim, coisas terríveis assim. Quantas vezes não vem no meu ouvido, olha, desista, você não precisa disso não. Não vou desistir não. Deus abriu essa porta e só ele que pode fechar. Até teve um comentário outro dia lá que a moça falou assim: eu já denunciei esse Instagram mais de 1000 vezes, eu não sei por que que ele não foi derrubado ainda. Aí eu não respondi nada porque Deus não mandou eu responder. Mas se você ainda não conhece meu testemunho sobre isso, Deus me ensinou através do Mesa Profética que até os comentários ele iria trabalhar no meu caráter e nas minhas emoções. E Deus falou pra mim: você vai ler todos, porque a princípio, a primeira vez que veio o primeiro comentário ruim, eu bloqueei tudo. E aí no Mesa Profética, Deus falou pra mim, através da vida de José, Deus falou pra mim: José, ele ainda que era insultado pelos seus irmãos, ele ainda foi em obediência ao pai servir os seus irmãos, aonde que os próprios irmãos armaram a emboscada para ele e venderam ele para o Egito. E nesse dia Deus falou para mim: você
foi chamada para servir. E ainda que os seus irmãos, que são todos os que comentam ali no Instagram, ainda que os seus irmãos te insultem, ainda que os seus irmãos falem mal de você, você deve prosseguir. E não é só prosseguir, não, Angelita. Você vai ler ainda todos os comentários, porque é nos comentários que eu vou trabalhar as suas emoções. É nos comentários que eu vou ver se você está sendo amadurecida no seu caráter, sendo amadurecida no seu ministério. E foi assim que eu parei de bloquear todo mundo e voltei a ler os comentários de cada um. E tá lá o Instagram que eu hoje eu entendi que é o altar do Senhor, onde o Senhor traz quem ele quiser para entrar aqui no Emagreça com a Bíblia. Amém? Vamos entrar então hoje. Hoje acho que tem bastante mulher em compromisso, mas graças a Deus que você está aqui e nós vamos receber hoje a terceira dose do Mondiário Bíblico e vamos orar por isso, né? Vamos orar. Eu creio que Deus já está fazendo muito no seu coração, como está fazendo no meu. Nós estamos findando o ano de 2025 com essa bomba que Deus está nos dando, porque o jejum bíblico agora ele vai fazer parte da sua vida. Por quê? Porque agora você já entendeu na primeira dose que tocou o chofar, você foi despertada. Tocou o chofar para você se posicionar em guerra, tocou o chofar para você se arrepender nas áreas que precisa se arrepender e tocou o chofar para você ser liberta. Esse era o significado do chofar. Nós entendemos na primeira dose. Ontem foi o bisturi, né? Para a gente entender as nossas motivações. Ontem Deus estava alinhando as nossas motivações e nós precisamos nos atentar para isso. E hoje, minhas irmãs, já vai começar Deus regenerar a nossa alma. Olha, a terceira dose. Deus vai falar sobre a luz que nasce quando a presença de Deus invade as nossas feridas. É isso que vai falar os versículos que a gente vai estudar hoje. A terceira dose, as outras 3 miligramas, 4 miligramas do versículo 8, 9 e 10. 3 miligramas da cura divina, né? Então Deus vai começar a regenerar a nossa alma, vai acender uma nova luz depois dessas libertações que nós estamos tendo. Amém? E essa libertação é leve, porque não é eu que vou me libertar, não é você que vai se libertar, é o próprio Deus que está nos libertando, está nos conduzindo, está trazendo a nossa memória. E uma coisa que eu quero perguntar para vocês, antes da gente orar aqui, para a gente iniciar, eu quero perguntar para vocês: vocês conseguiram ver o planner que eu estou disponibilizando lá no grupo? O planner do Mondiário Bíblico? Quem conseguiu ver? Levanta a mãozinha assim. Quem conseguiu ver? A Ana conseguiu. Quem conseguiu? Não conseguiu? Lívia não conseguiu ver o planner? Não? Então busquem lá. Lá tem um planner. Nesse planner, o Senhor. Ó, a irmã Mariângela acho que colocou aqui um joinha que ela conseguiu. Ela conseguiu ver. Só- Quem não conseguiu ver esse planner? Quem não conseguiu ver esse planner? Quem mais conseguiu ver? Mas ninguém conseguiu ver esse planner. Ó, olha pra você, por isso que a gente tem que estar sempre aqui, por isso que o mentor ele é importante, né? O mentor ele tem sempre que verificar se vocês estão recebendo o máximo possível do que o Espírito Santo quer entregar. Então, você também vai ser uma mentora e você também, na hora que você ser mentora, você vai se certificar de tudo aquilo que o Espírito Santo está querendo entregar. Isso aí é responsabilidade, né? Então, o que que o planner faz? O planner, ele traz para você perguntas que você vai fazer. Por exemplo, ali no primeiro, na primeira dose que a gente tomou do Mondiário, tem perguntas ali sobre guerra. Então você vai perguntar ao Espírito Santo, em que áreas da minha vida, da minha família, que eu preciso me posicionar em guerra? Em que áreas? Porque vai ser muito mais profundo o relacionamento que você vai ter com o Espírito Santo. Então, ali só da primeira dose tem 9 perguntas. Depois da segunda dose, tem mais perguntas. Tudo relacionado com aquilo que a gente estudou aqui na dose do Mondiário. Entendeu? Então, você saindo dessa reunião aqui, você vai lá no grupo, procura o PDF que tá lá, que já tá lá disponível para você. Tá certo?
E não deixe de perguntar. Olhe essas perguntas no seu momento de oração. Pegue, imprima num lugar que você veja. Você não precisa ficar bitolado ali. E ali, tá, eu tô montando bem legal um planner mesmo, que esse tá só a pergunta. Mas a mulher que hoje a gente acabou de dar esse brinde aqui, esse prêmio, em comemoração à nossa irmã Mariângela, ela eliminou 30 quilos, bateu 30 quilos hoje. E está sendo curada do lipedema. Então, é um dia muito feliz para ela e para nós também por essa vitória, porque uma fala dela muito importante que ela falou que a hora que ela comemorou, ela falou: "Não foi eu". Ela declarou: "Foi o Senhor". Foi o Senhor que fez na minha vida. Então, essa consciência é muito importante, porque quando a gente pega a glória para nós, minhas irmãs, aí acaba a graça na nossa vida. Então, é importante isso. Então, todo esse processo que você está vivendo, você deve devolvê-lo para Deus. Ele que está te dando esse processo. Então, no planner, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Como que eu tô montando? É o jeito que eu faço e é como o Espírito Santo me orientou, tá? Como eu faço nos meus caderninhos aqui de. Cadê meu caderno? Ó, nos meus caderninhos. Esse aqui é um caderninho meu de oração, ó. Então, o que que eu faço no meu caderninho de oração? Eu oro a palavra, certo? Ó, que bonitinho que ele fica. Eu oro a palavra. E aí, aqui, nesses post-its aqui, eu coloco o porquê que eu tô orando e aqui o versículo. E aqui nessa coluna, eu coloco a data que foi o meu pedido e aqui a data da resposta de Deus. Então, de tempo em tempo, eu oro, entrego para Deus e registro. E aí, de tempo em tempo, eu venho aqui, igual, ó, por exemplo, esse aqui, ó. Salmo 51:12. Alegria e obediência e renovo. Eu pedi por isso na minha vida. Alegria, obediência e renovo. A Bíblia fala assim, ó. O versículo fala assim, Salmos 51:12. Fala assim, ó. Devolve-me a alegria da tua salvação e me sustenta com um espírito pronto para te obedecer. Eu fiz essa oração para o Senhor. Ó, eu fiz dia 12/5/2024. Dia 19/6, 37 dias depois, eu já estava nesse estado de alegria da salvação, vivendo pela alegria da salvação. Foi logo depois ali do meu processo de depressão que eu tive em 2023, quando começou o Emagreça com a Bíblia. Então é importante você registrar e você ter esse caderno, né? Pra você, olha que bonitinho que fica. Eu gosto muito de colorir, eu gosto muito de fazer essas coisas, sabe? Então eu faço bem bonitinho assim, e assim eu vou aprendendo versículos, vou orando a palavra através de versículo. Olha aqui, ó. Um legal, ó. Esse aqui foi imediato, ó, que eu recebi, ó. Deixa eu ver o que que foi, ó. Estudo de livramento, escudo de livramento. Ele me torna forte. 2 Samuel 22:36. O Senhor é meu escudo de livramento, porque ele me ajuda, eu sou forte. Esse aqui, o dia que eu pedi isso daqui pro Senhor, eu saí com meu marido de carro e um caminhão. Deus nos livrou de um acidente tremendo de um caminhão que perdeu o controle, ele jogou o caminhão em cima de nós e Deus nos livrou. E na hora o Espírito Santo me lembrou, foi por causa daquela oração que você fez logo de manhã que aconteceu isso daqui, porque o inimigo queria ceifar a sua vida. Então, olha só, é muito importante você manter esse relacionamento seu com o Senhor. Quem gostou aí do caderninho de oração? Gostou da ideia? Gostaram? Faça o seu, faça o seu. E depois, quando você for lá no palco do Maracanã, você vai levar o seu caderninho, hein? Tá bom? Você vai levar o seu caderninho de oração. Eu tenho vários. Eu tenho vários, ó, aqui, ó. Acaba um, começa a ser já o outro. Olha que bonitinho esse aqui também. Ó, meu caderninho de oração. Esse daqui tá mais escrito. E aqui eu ponho um pouco mais de estudo, ó. Mas eu faço assim, os caderninhos, tá bom? Então, já falamos muito. Já damos a direção do planner, tá bom? Então vamos orar agora. Ore, entre na presença. Ah, deixa eu mostrar aqui o que eu ia mostrar pra você do que tô fazendo o planner dessa forma. E você, quando você completar 30 quilos, você vai receber esse planner aqui. Ó, deixa eu ver se é esse. Um minutinho.
Ah, será que eu não baixei? Eu não baixei ele aqui, ele tá em construção ainda. Mas enfim, é nesse formato aqui. Tem ali a pergunta para o Espírito Santo, e aí você vai colocar, já tá o formato certinho, a data que você pediu e a data da resposta. Esse vai ser o nosso planner de oração. Então vamos orar, minhas irmãs? Dobre aí, fecha os seus olhos, peça para o Senhor depositar no seu coração o que Ele tem para hoje. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te adorar, te louvar, bendizer o teu nome, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento que o Senhor traz para nós aprendermos a sua palavra. Nós estamos aqui, Pai, com o nosso coração aberto e nós cremos, Pai, que é o teu Espírito que ministra no nosso coração. Nós pedimos perdão, primeiramente, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Pedimos perdão, Pai, por desprezar a Sua presença. Traga consciência, Pai, para nós de que o Senhor está presente a todo momento. Em nome de Jesus, Pai. Nós estamos num dia, Senhor, que o Senhor fez e por isso nós nos alegramos nele. Nós estamos num dia onde o Senhor preparou para nós vivermos na Sua presença. E é isso que nós estamos buscando aqui, primeiramente a Sua presença. Não queremos ser hipócritas de ir atrás do Senhor só para receber o que o Senhor pode nos dar. Mas nós queremos desfrutar do relacionamento profundo da Tua presença. Perdoa os nossos pecados ocultos, perdoa os nossos pecados inconscientes, esquadrinha o nosso coração para que nós possamos estar limpas e receber a tua presença, receber a ministração do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida, a vida das minhas irmãs. Eu quero, Pai, primeiramente, Senhor, celebrar o Senhor pela vitória da irmã Mariângela, que conseguiu eliminar 30 quilos. Hoje, ela está comemorando, ela está celebrando, mas ela não se esqueceu que foi o Hum? Senhor, que foi o Não, Senhor que três capacitou coisas. ela, que foi o Senhor que construiu todo esse processo de disciplina e de dependência no Senhor. Obrigado pela vitória da tua serva. Obrigado por conscientizar ela disso. Obrigado, Senhor, pela consciência que ela teve. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida da tua filha. Continue dando aquilo que o Senhor deseja. Pai, ainda na tua presença, eu quero apresentar também a nossa irmã Virgínia, que ontem compartilhou lá no grupo que não estava se sentindo bem. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que eu tive de orar com ela. Obrigada pelo direcionamento que o Senhor deu. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor já a curou. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor está com ela e que o Senhor é o médico dos médicos. E que nós buscamos primeiramente o Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dela. Continue abençoando a vida da tua filha, dando sabedoria, direcionamento, discernimento e entendimento do que ela precisa fazer. E eu coloco mais uma vez cada uma das minhas irmãs nas tuas mãos, pedindo que o Senhor dê a cada uma um processo leve, um processo tranquilo, na dependência do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Chegaram mais as nossas irmãs. Minhas irmãs, ó, se você pode, abre a sua câmera. Você com a câmera aberta, você está concorrendo para você participar da nossa mentoria de dezembro, que será 10 encontros comigo, tá? O Espírito Santo ainda não me confirmou o tema, mas eu tenho certeza que até lá ele vai confirmar e a gente vai entender do Espírito Santo o que que ele quer. Segundo ponto, eu coloquei o desafio do dia lá hoje. O que que é o desafio do dia? Tem uma oração lá no Instagram. Então, se você vai comentar lá no post do Instagram, no link que tá lá, o que que aquela oração falou com você? Despertou alguma coisa? Você entendeu alguma coisa? Então, o que que essa oração falou com você? Você vai comentar lá e depois que você comentar, você vai compartilhar aquele post no seu story, tá bom? E marcar o Emagreça com a Bíblia, tá certo? Então, o desafio é isso. Já falamos hoje
Isso é só para quem quer concorrer, tá bom? Se você quer concorrer à nossa mentoria, Angelita, tem muitas pessoas perguntando da minha mentoria individual, né? Hoje eu tô terminando aqui de fechar com a minha equipe como vai ser isso, por conta do quê? Da minha agenda. A minha agenda é muito corrida por causa da produção de conteúdo que eu faço para o Instagram, né? O conteúdo que eu faço para o Instagram, ele é fiel às escrituras, então exige de mim muito trabalho, muito estudo. Então, por conta desse conteúdo, eu preciso ter uma agenda para atender essas pessoas individualmente. Então, a mentoria individual, ela vai ser de 3 meses. Eu vou acompanhar você por 3 meses até você chegar ao seu objetivo de emagrecimento, mas não só no seu objetivo de emagrecimento. Eu vou acompanhar você também no seu crescimento espiritual e no seu posicionamento, né? Você que quer se posicionar, Angelita, eu quero me posicionar no digital. Eu vou formatar para você um caminho específico para você. É eu e você só ali na sala. A gente vai ter os nossos encontros semanais, né? Durante 3 meses a gente vai ter os nossos encontros semanais, onde eu vou traçar o caminho para você fazer passo a passo naquela semana. Então, vai ser muito mais fácil para você conseguir, né? Para você conseguir o seu propósito. Angelita, qual que é o valor dessa mentoria? Minhas irmãs, vai depender da necessidade de cada uma, né? Vai depender da necessidade de cada uma. A princípio, né? A princípio, algumas pessoas que já têm participado comigo, ela é no valor de 2.997, R$ 2.997. Então, é um investimento que você vai fazer em você aí de R$ 250 por mês. Não dá isso, R$ 249 por mês. Você parcela aí em 12 vezes e você vai fazer um investimento em você, né? E eu vou te dar 100% do meu tempo ali para a gente criar a estratégia para você chegar onde você quer chegar, tá certo? Então, para ficar claro isso, Angelita, como que eu faço para agendar? Então, é só você chamar a Lohana, né? E a Lohana já vai te mandar o link para você entrar ali na fila e para a gente começar o nosso atendimento, tá certo? Então, ficou claro isso? Qual que é o valor da mentoria de dezembro? 997, R$ 997. Mas você tem a possibilidade de ganhar. Angelita, esse investimento é muito caro para mim, mas eu queria muito participar. Como que eu faço? Olha, faz o seguinte, eu vou tô fazendo uma promoção muito incrível para vocês. Entra no grupo da Black Friday, que tá anunciado lá no meu Instagram também. Entra nesse grupo. Nesse grupo, a gente vai fazer uma condição especial para você ter uma mentoria inteira comigo, gravada, que você vai adquirir lá no dia do Black Friday, que vai ser dia 28 e 29 de novembro agora. E você comprando essa mentoria, você vai ter direito de entrar na academia da alimentação. Você entrando na academia da alimentação e assinando, você já vai ganhar automaticamente a mentoria de dezembro, tá certo? Ficou claro? Se tiver alguma dúvida, depois vocês podem me chamar. Chama a Lohana e pergunta para ela e a gente vai alinhando, tá certo? Então vamos entrar aqui, minhas irmãs. Se tiver alguma dúvida quanto a isso, vocês podem colocar aqui para mim, tá? E a gente vai esclarecendo. Vamos lá. Isaías 58, do 8 ao 10. Nós vamos estudar Isaías 58, do 8 ao 10. Então, nós já vimos, né? Aqui já dei uma introdução falando que hoje nós vamos falar sobre a luz que nasce. Olha só, você imaginava que esse jejum, ele faz nascer uma luz dentro de você? Você imaginava isso? Isso é iluminação do Espírito Santo, né? Quando a presença de Deus te invade, as suas feridas começam a ser curadas. É por isso que nós temos tanta batalha. Sabe eu acho que eu já contei aqui pra vocês, eu não sei se foi no Mesa Profética. O dia que eu completei 58 anos, 58, ó não, 50 anos, gente, não é 8 não, 50 anos de idade, eu falei assim, Senhor, o que que o Senhor quer me ensinar hoje? O que que o teu Espírito quer me revelar hoje? Me revela alguma coisa extraordinária para eu entender o sentido da minha vida. Me revela. E aí eu fiquei pensando. Olha o que que Deus me iluminou. Eu não sei se Deus já iluminou isso para você. Pode ser que sim, porque você também é filha. E Deus, ele ilumina a nossa mente. Mas olha o que que Deus me iluminou. Deus me levou lá no Éden. E Deus me falou assim: filha, lá no Éden, eu tinha
uma comunhão extraordinária com os meus filhos Adão e Eva. Eu visitava eles a todo momento e eles eram conscientes da minha presença. Mas a desobediência deles levou eles para longe da minha presença. E a partir de hoje, você vai buscar na minha palavra aonde, como que eu ajo para que o meu povo volte para minha presença. E minhas irmãs, eu estudei de Gênesis a Apocalipse nesse dia do meu aniversário. E eu descobri como Deus faz para levar o povo de novo de volta para a presença dele. Cada livro da Bíblia tem algo falando que é a presença de Deus que importa na nossa vida. Foi tremendo. Eu tenho esse estudo. E foi assim tão maravilhoso para minha vida. E eu não sei se você tem essa consciência que a presença de Deus ela tá todo o tempo perto de você. E o desprezo dessa consciência, o desprezo dessa presença, ele traz um juízo de Deus sobre nós. Você sabia disso? Está escrito lá em Isaías 29:10, o juízo de Deus que Deus traz sobre nós por conta do desprezo da presença. Que juízo é esse, Angelita? É um espírito de sono. É um espírito de sono que o próprio Deus coloca em nós como filha. Nossa, Angelita, mas Deus é carrasco desse jeito? Por que que ele coloca esse espírito de sono? Não é porque que Deus é carrasco. Sabe por que que é? Para que nós possamos sentir de novo a falta de Deus e de novo voltar para a sua presença, nos arrepender, porque a falta da presença de Deus enfia a gente numa prisão aonde a gente fica com cansaço, aonde a gente fica sonolenta, aonde a gente não tem mais disposição para fazer nada. Talvez você possa estar assim hoje. Pode ser que Deus está te chamando ao arrependimento para você ter consciência de que a presença dele está aí na sua vida a todo momento. Amém? Então é sobre isso, é sobre presença. Então vamos entrar aqui. O Senhor está acendendo hoje a luz no nosso coração. Quando a presença invade as nossas feridas são curadas. Então Deus, ele tá fazendo o que hoje aqui em nós? Ele tá regenerando a nossa alma e ele tá acendendo uma nova luz depois da libertação. Nós tivemos o diagnóstico na primeira dose, nós tivemos a libertação ontem, que foi o bisturi, né? As motivações, e hoje o Senhor, a partir do versículo 8 ao versículo 10, ele vai regenerar e acender uma nova luz depois dessa libertação que a gente teve. Nessa primeira dose, aonde o chofar soou ali, o que que aconteceu? A gente enxergou o diagnóstico. Na segunda fase, na segunda dose, ele entrou com bisturi da libertação, cortando o quê? O que nos prendia. Nossa, Angelita, mas eu já fui liberta totalmente? Não, não. Ele apenas começou o processo. Agora você já sabe o caminho. Por isso que o jejum ele precisa ser um estilo de vida na sua vida e na minha vida. Mas o jejum consciente de Isaías 58, que agora você já está consciente, não tá? Tá claro para vocês que a primeira dose foi o chofar soando para você se posicionar em guerra, para você se arrepender e ser liberta. Aí a segunda dose, ele veio com o bisturi mostrando para nós que existem muitas cordas dentro do nosso coração. E essas cordas, elas precisam ser cortadas. É assim que começa a libertação. E cada corda que vai sendo cortada, vai nascendo a presença, a luz de Deus dentro de nós. Porque essas cordas nos aprisionam e nos impede de desfrutar da presença. Mas quando essas cordas vão sendo cortadas, e eu acredito que muitas cordas estão sendo cortadas na sua vida, se você tem colocado de fato tudo que você está aprendendo aqui, está sendo cortado. Nós já tivemos vários testemunhos aqui. Ó, vou usar o exemplo da Ana aqui, que eu achei muito interessante. Ó, as emoções dela estão mais organizadas. O que é isso? Corda que foi cortada. Exemplo prático, né? Quantas de vocês também não têm dado testemunhos lá no grupo? Cordas que estão sendo cortadas. Então, entenda que as cordas, elas estão dentro de nós. E o bisturi já foi lançado, segunda dose. E hoje, na terceira dose do Mondiário Bíblico, né?
Deus começa a regenerar aquilo que o pecado, a dor e a religiosidade adoeceram. Isaías 58, do 8 ao 10, é a parte em que Deus está dizendo para nós assim: então a tua luz romperá como a alva. Deixa eu abrir aqui o Isaías 58, porque aqui eu coloquei só o começo. Isaías 58. Gente, como eu amo esse Isaías. E o 58 principalmente. Versículo 8 diz assim, ó: então a tua luz, olha só. Então tá continuando um processo, não é? Então, depois que você se posicionar, que você que você entende que você tá em guerra espiritual, que você se arrepender, que é o significado do shofar, depois que você gritar para o Espírito Santo, por isso que tem as perguntas do planner lá. Espírito Santo, quais são os pecados que estão dentro do meu coração? Quais são as cordas? Depois que você se arrepender e depois que você tiver a libertação, olha o que vai acontecer. Então, a sua luz virá como o amanhecer e suas feridas sararão num instante. Minhas irmãs, isso aqui é tremendo demais. Isso daqui é uma iluminação tremenda demais. A sua cura, as suas feridas sararão num instante. Num instante, é rápido. Não é assim como, ah, será que Deus vai me. Não. Olha só, a sua Não, não, tá tudo certo. a sua cura sarará num instante. Sua justiça, olha só, sua justiça os conduzirá adiante e a glória do Senhor os protegerá na sua retaguarda. Meus irmãos, isso aqui é muito. Para mim, isso daqui é uma das iluminações mais tremendas desse capítulo. Por quê? Porque Deus está falando o quê? Olha, você vai ser curada das suas feridas, mas não só isso. A justiça de Deus vai à sua frente. O que é a justiça de Deus indo na sua frente, minha irmã? É o próprio Deus abrindo as portas e organizando a sua vida conforme a vontade dele. A justiça dele vai na sua frente. As portas para que o propósito dele se cumpra na sua vida vão sendo abertas. Mas não só isso. A glória dele os protegerá na sua retaguarda. O que é a glória de Deus, minhas irmãs? Que é a glória de Deus? A glória de Deus nada mais é do que a presença dele. A presença dele vai te proteger na sua retaguarda. Minhas irmãs, se tivesse só esse versículo aqui em Isaías 58, já era o suficiente para a gente estar feliz da vida, que é totalmente o que a gente precisa. É cura, a proteção de Deus na nossa frente, a justiça dele na nossa frente, abrindo as portas, e a proteção dele na nossa retaguarda. É muito profundo esse versículo. Então, a nossa luz vai se romper como a aula. Esse então é muito importante. Esse então, ele vem depois do quê? Da exposição, que a gente grita para o Espírito Santo. Espírito Santo, qual é o pecado que tem em mim? Qual é o pecado que eu preciso me arrepender? Qual é a corda que está dentro do meu coração que precisa ser arrancada? Então, depois que a gente expõe, a gente começa o processo de libertação. E depois que a gente começa esse processo de libertação, vem o quê? A restauração. A cura. Vem a restauração e a cura. Aqui, Deus não está só tirando o peso, Ele está reacendendo o brilho. O seu brilho, minha irmã. Moisés, quando ele passou 40 dias lá no deserto, quando ele desce, as pessoas olhavam para o rosto dele, não conseguia olhar, porque ele tinha um brilho do Senhor, um brilho da presença. É assim que as pessoas vão olhar para você. Elas vão olhar e vão ver o brilho da presença de Deus na sua vida. É isso que Deus quer. Então, é como se Deus estivesse dizendo assim para nós: filha, quando você deixa, quando você deixa. Aí tem mais um pouquinho aqui. Vamos ler o versículo. Vamos ler. Não, depois eu leio. Mas
Aqui o versículo vai ensinar para nós também. Ó, então vocês clamarão e o Senhor responderá. Aqui estou, ele dirá. Removam o jugo pesado de opressão. Parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Olha só. Deem alimento aos famintos e ajude os aflitos. Então a sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. Então é como se Deus estivesse falando assim, filha, quando você, quando você deixar de oprimir, quando você perdoar, quando você repartir, quando você mudar a sua postura, então eu o que eu coloquei em você começa a nascer de novo. O que Deus colocou em nós, minhas irmãs, Ele colocou antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo tem um propósito dentro de você escondido. Tem um propósito dentro do seu coração escondido. Aonde que o Senhor ele vai revelando, ele vai iluminando através do processo que você está vivendo. Muitas vezes nós achamos o processo árduo. Muitas vezes nós achamos o processo que a gente tá naquele buraco que a gente não vai sair daquele processo. Eu não sei se a Hebe tá aqui, mas a Hebe é uma das irmãs. Tá aqui a Hebe. A Hebe foi uma das irmãs que ela me mandou um áudio chorando. E eu não atendo individualmente. Mas a hora que eu escutei esse áudio, o Espírito Santo falou pra mim: liga pra ela agora. E eu liguei pra ela, orei com ela e ela tá aqui hoje no Mundiário Bíblico e eu creio que Deus está libertando a nossa irmã. Então, essa luz, minha irmã, que Deus colocou dentro de você para você brilhar nesse mundo, ela tá dentro de você. Mas ela só vai acender de novo, ela só vai nascer de novo quando nós nos posicionarmos nisso que Isaías 58 está nos direcionando. Para de oprimir. Angelita, mas eu não oprimo ninguém. Oprime. Oprime. Pergunta pro Espírito Santo para você ver que ele vai te revelar. É os cascos que eu tô falando. Ontem eu falei para vocês, gente, quando eu tenho até medo de perguntar as coisas pro Espírito Santo, que ele me revela cada coisa de mim. Tenebroso. Tenebroso. Então pergunta pro Espírito Santo, quem que eu tô oprimindo, Senhor? Quem que eu tô negando perdão, Senhor? Quem que eu deveria repartir e não tô repartindo? Eu tô guardando para mim com medo de faltar. Quando nós mudarmos essa postura e colocarmos o nosso coração diante do Senhor, então eu, o Senhor, colocarei o que eu coloquei em você, vai começar a nascer de novo. O propósito que eu coloquei em você vai começar a nascer de novo. O fogo do meu espírito vai ativar esse propósito e nada mais vai te parar. Mas você tá vendo que começa dentro de nós? O Senhor, minhas irmãs, ele não nos chamou para viver apagadas. O Senhor não nos chamou para viver tristes. O Senhor não nos chamou para viver oprimidas, para viver escrava desse mundo que tudo tá automático. Ele nos chamou para iluminar. Jesus ele falou: "Eu sou a luz do mundo". E ele fala que nós também somos a luz do mundo. Mas sabe por que que muitas vezes a sua luz está apagada? Porque você não tinha passado ainda pelo processo de Isaías 58. Mas eu tenho certeza absoluta que a partir de agora você está entendendo o porquê de tanta luta, o porquê de tanta distorção no seu pensamento, no seu sentimento, nas suas atitudes, nas suas ações. Quem participou hoje lá do nosso Mesa Profética sabe do que foi falado lá hoje, que foi sobre parar. E o parar é necessário. O parar não é fraqueza, o parar é necessário. Parar para ouvir o Senhor. Se organizar. Organizar, pega. Toda vez, ó, preste atenção, toda vez que você ouvir uma pessoa falando assim, eu não tenho tempo,
Você pode ter certeza absoluta. E, minhas irmãs, estou falando isso com muito carinho para vocês, com muito amor para vocês. Todas as vezes que alguém fala para você, não tenho tempo, é sinal que essa pessoa não tem organização. Porque quem quer arruma tempo. Quem quer arruma tempo. Amém? Ó, vou dar outro exemplo aqui da Ana. Ana, você me desculpa de estar dando o exemplo de você aqui, tá bom? Me perdoa. E eu sei que ela é bem vergonhosinha, tadinha. Mas, ó, a Ana, ela faz faculdade, ela acorda 5 horas da manhã, ela vai para estudar em outra cidade. Ela faz um monte de. O tempo dela tem que ser totalmente cronometrado para ela fazer o que ela tem que fazer. Só que mesmo assim, ela arruma tempo até para ela treinar na hora do almoço dela. Olha só, o que que é isso? Disciplina. Disciplina. Então, é encaixar o que precisamos fazer nas horas do nosso dia. E tem coisas que é preciso parar. Eu, por exemplo, Deus me chamou para trabalhar na loja, na nossa loja, porque eu não trabalhava com meu marido. Quando Deus me chamou para trabalhar lá, eu não sabia nada de administração e eu entrei na parte administrativa. Eu falei, Senhor, vou ter que fazer faculdade disso. Só que Deus me deu o dom de administrar. Eu não tenho nada de faculdade de administração. Só que eu tenho dom. E aí eu falei assim, Deus, e só que eu tava fazendo o mestrado de teologia. Eu já tinha acabado o bacharelado e tava fazendo mestrado de teologia. E aí entrei na faculdade de administração. E aí, por exemplo, aí ó, mestrado de teologia, faculdade de administração, afazeres de casa e ainda ali na loja. O que que aconteceu? Estafei. Estafei. Meu cabelo começou a cair sem parar. E eu estafei. E o Senhor falou: se você não parar, a doença vai te parar. E aí, o que que eu tive que parar? Parei o mestrado, parei a faculdade e decidi pelas prioridades, que era cuidar da minha casa e cuidar da loja. E aí, o que que Deus fez? Mandou uma irmã em Cristo para trabalhar comigo que estava fazendo faculdade de administração. E aí, o que que ela fazia? Ela passava para mim o que que a ciência falava na administração e eu, com o dom que Deus tinha, Deus me emprestou, nós conseguimos organizar toda a loja. E para honra e glória do Senhor, a loja hoje aqui no Japão, Oriental Grupo, ela é uma loja que serve o Japão inteiro, inteiro, para honra e glória do Senhor. Então é assim que Deus faz, entendeu, minhas irmãs? Então, vamos voltar aqui. O Senhor não nos chamou para ser apagadas. O Senhor nos chamou para viver iluminando aonde quer que nós estejamos. A regeneração da nossa alma é isso. Deus pega a alma cansada, marcada pelas dores, frustrada e começa a reconstruir por dentro com luz, com cura e com direção. É a fase em que você começa a sentir: estou voltando a ser eu em Deus. Estou voltando a ser eu em Deus. E aí você começa a viver tudo com mais leveza, com mais tranquilidade e com total dependência do Espírito Santo. A primeira miligrama aqui que nós estamos tomando hoje, Deus está revelando que a luz verdadeira, ela não nasce da perfeição, mas justamente, presta atenção agora, que é ouro isso daqui. A luz verdadeira, ela nasce das áreas que estavam destruídas e foram curadas por ele. A luz, ela verdadeira, ela não nasce da perfeição, não é perfeição que Deus quer de mim e de você, viu? Tira esse jugo do seu coração, tira esse jugo da sua mente. É o que que Deus está fazendo? Ele está tratando áreas que estavam destruídas e foram curadas por ele. É onde que ele está falando no primeiro versículo. Então a tua luz romperá como a alva, a tua cura brotará sem demora, e a tua justiça
irá adiante de ti. A justiça de Deus irá adiante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Minha irmã, guarda isso no fundo do seu coração. Tudo que você está sendo curada, tudo que você está sendo curada é uma luz que vai iluminar outras pessoas. Mas não é uma luz própria sua. É a luz do Senhor. E essa luz, ela está acompanhada pela justiça de Deus, que vai abrir as portas nessa área, e também pela glória de Deus, ou seja, pela presença dele te empurrando, ó, na sua retaguarda. Ele tá atrás de você, a presença de Deus, ele tá, ó, empurrando você. Vai, filha, vai, filha. Eu preciso, você é luz nessa área, você foi curada nisso, não é só pra você, não. Quando nasceu Emagreça com a Bíblia, Angelita, você conseguiu 30 quilos. 30 quilos em 4 meses. Uau! Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Sim, Senhor, extraordinário. Tudo tranquilinha, pensando que eu ia me aposentar. Negativo. A justiça de Deus foi na minha frente, abrindo a porta para que o Emagreça com a Bíblia acontecesse. E não pense que foi Emagreça com a Bíblia desde primeiro, não, viu? Lá no primeiro, né? Quando eu falei, não, vamos pôr. Vamos, potencializador. Olha, eu tenho um potencializador que você consegue emagrecer. Vim com medo, vim com medo. Não era. Sabe como que era? Olha só como que surgiu. Como que surgiu a, as meditações guiadas. Era a palavra de Deus camuflada que eu inseri, que eu falava assim, gente, como que eu vou falar de emagrecimento unindo emagrecimento com a Bíblia? Não tem jeito. Não tem jeito. Deus falou, tem. Deus falou, tem. Eu falei, como que eu vou fazer então, Senhor? Como que eu vou fazer então? Eu falei assim, eu vou bolar. Aí eu começava a ver a necessidade das meninas, as meninas muito ansiosas, não conseguia emagrecer por causa de ansiedade, não conseguia emagrecer por causa que as emoções delas estavam muito afloradas. E como que o Espírito Santo me direcionou? Meditação guiada. E na meditação guiada, o que que eu colocava? Tanto, e vocês receberam esse presente meu, né? Ninguém me cobrou lá no grupo. Agora que eu tô lembrando que eu dei esse presente. Ninguém me. Vocês não querem presente, né? Vocês não querem essa playlist das meditação guiada. Essa meditação guiada, minhas irmãs, ela curou muita insônia, ela curou muitas emoções das pessoas. Foi nosso primeiro, lá no potencializador. E nós ficamos durante muito tempo no potencializador. Até que Deus foi me direcionando a outras mentorias, eu fui estudando mais, entendendo mais do Senhor, fui entendendo mais da mesa profética. O Senhor foi levando a gente mais para a mesa profética. E o Emagreça com a Bíblia, ele está em construção. Hoje, isso tudo que você está vendo aqui, minha irmã, não é nem um terço do que Deus quer nos dar. Nós estamos em construção. Tanto é que cada mentoria é tão profunda e tão reveladora que todo mundo quer participar de todas. Quem está na academia da alimentação não perde uma mentoria. Não perde. Entendeu? Então, olha só, a Amanda falou: agora temos você nos encontros, depois que vamos lembrar do resto. Esta mesa está muito bênção. Glória a Deus, glória a Deus. Você está no mesa profética, Amanda? Você está acompanhando? O mesa profética, minha irmã. Eu falo que quem tá no desafio e não desfruta do mesa profética, tá perdendo o melhor da mesa, o melhor da festa. Sabe por quê? Porque ali Deus está nos direcionando, nos limpando, nos ensinando. Nós não sabemos o que é santidade. Nós não sabemos o que é ser santo. Nós não sabemos das consequências que nós temos quando nós perdemos a presença de Deus. Então, mesa profética, a gente vai aprendendo. É o maná diário, que eu chamo de maná diário. Então, Deus está falando aqui, ó. Deus, ele não está falando nesse versículo, no 8, de uma luz artificial. Não é uma luz que eu e você coloquem em você. Ah, não, eu conheço, eu tenho conhecimento, eu tenho teologia, eu tenho mestrado, eu sou da área tal, eu sou da área tal, eu sei muito. Não é essa luz, não. Não é essa luz artificial, porque essa luz artificial, ela é só de fachada. Tudo que a gente não coloca na dependência de Deus é gerado na carne e vai dar fruto da carne. Deus está falando aqui de uma luz, presta atenção, de uma luz que rompe como o sol da manhã atravessando a madrugada. É daquela escuridão que você estava saindo da noite e o raiar do sol que vai fazendo assim, ó, na sua vida. Essa luz, ela sempre vai nascer, minha irmã, na sua vida, depois de cada arrependimento.
depois de cada perdão e de cada justiça praticada. Cada justiça praticada. E a justiça que a gente está falando aqui, a justiça que a gente está falando aqui, não é a justiça nossa, não. Porque a nossa justiça, a Bíblia fala que é trapos de imundícia, a nossa justiça. Mas é a justiça do reino de Deus. O que que é o reino de Deus, minhas irmãs? A Bíblia nos revela o que que é o reino de Deus. O que que é o reino de Deus? Quem sabe me responder isso daqui? Ninguém quer arriscar? Anota aí para você nunca mais esquecer o que que é o reino de Deus. Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Olha só, o apóstolo Paulo ele começa, minhas irmãs, ele começa a dizer para nós: olha, você está pensando que a sua vida é comer e beber? Não é não. O reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é justiça, é paz e alegria no espírito. Justiça, paz e alegria no espírito. Perceba aqui que a justiça é o primeiro elemento dessa tríade sobre estabelecer o reino de Deus na nossa vida. Ele é o alicerce da nossa paz e da nossa alegria. Então, quando Jesus reina na nossa vida, quando o Espírito Santo reina, ou seja, o que, que é o reinado de Jesus? São os valores, as decisões, são os princípios. Quando isso está alinhado na nossa vida, o reino de Deus se manifesta com a sua justiça. Isso significa o quê? Desejar viver debaixo do governo de Deus, onde a vontade de Deus se cumpre na nossa vida como ela se cumpre no céu. Então, em outras palavras, buscar a justiça do reino é viver de tal forma que as nossas intenções, as nossas escolhas, os nossos relacionamentos, eles vão revelar o que para as pessoas? O caráter de Jesus. O caráter de Jesus Cristo. Então não é sobre eu ser boazinha, não é sobre você ser boazinha, mas é sobre ser governada por Deus. Esse é o segredo espiritual do reino de Deus. As pessoas que olharem para nós, elas precisam ver Jesus. Então essa luz que ela vai começar a nascer em nós é a partir de cada arrependimento. Só que tem uma crise existencial hoje na igreja. As pessoas pensam que não precisa se arrepender mais não, viu? Não, eu tô lá numa igreja, ó, que ó, tem um louvor que é, ó, top. E a hora que o louvor toca, o fogo desce. Ah, mas eu tô numa igreja que, olha, meu pastor é teólogo, ele faz isso, ele faz aquilo, tal. Tá, tá bom. Ótimo que você tá nessa igreja. Mas e o arrependimento, que tem que ser diário? Do que você já se arrependeu hoje? Do que você já se arrependeu hoje, minha irmã? Quando você vai dormir, você dobra os seus joelhos e fala assim: Senhor, me perdoa porque hoje eu desprezei a sua presença. Você faz essa oração porque nós desprezamos. Eu faço essa oração. Eu faço todo dia essa oração porque eu sei que durante todo o meu dia tem momentos que eu desprezo a presença de Deus. E você? Você faz essa oração? Se você não faz, coloque ela aí. Você faz a oração dos pecados inconscientes e dos pecados ocultos? Angelita, eu nunca vi falar disso, não. Levítico está falando disso. Nós aprendemos agora. Que os pecados ocultos nos separa da santidade de Deus. Nos separa da presença de Deus. E aí, se eu não confesso esses pecados, se eu não me arrependo desses pecados, você acha que a presença de Deus vai chegar mesmo na sua vida? Não vai. Não vai. Então, o arrependimento, ele é a chave. Ele é a chave para a presença de Deus estar na nossa vida. Outra chave é o perdão. Outra chave, a segunda chave. Primeiro o arrependimento, segunda chave é o perdão. Se não houver perdão, se não formos rápidas em perdoar, vamos ser entregues a quem? Nós vimos aqui, né? Na mão de quem? Dos atormentadores. Falta de perdão vai te entregar para os atormentadores.
falta de perdão vai te entregar para os atormentadores. Então, perdão não é você sentir, ai, mas Angelita, aquela pessoa me acabou comigo. Minha irmã, não interessa. A Bíblia diz que nós precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam. E nós vimos ontem, né? A parábola do servo impiedoso, aonde o próprio Jesus estava falando. Estava contando essa parábola, explicando: olha, vocês não querem perdoar? Não tem problema nenhum. Mas vocês vão ser entregues nas mãos dos atormentadores. Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao 35, está contando a parábola do servo impiedoso. Então, perdão é extremamente necessário. Minhas irmãs, acho que a gente poderia fazer uma mentoria só do perdão. Sabe por quê? Porque o perdão, ele nos libera de uma forma, mas o perdão também nos prende em cada detalhe que a gente não tem noção. Nos prende nas nossas emoções, nos prende nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes, nas ações. Nos prende literalmente no nosso culto racional. E aí você chega lá na igreja, você pensa que você está cultuando a Deus, mas você está oferecendo ali para ele um fogo estranho. Um fogo estranho. Fogo estranho diante da presença de Deus. Então, repara aqui a sequência da iluminação que Deus está nos dando aqui no Isaías 58:8. Repara a sequência. Primeiro chega a luz, depois chega a cura, depois a justiça de Deus e a glória dele. Primeiro a luz aparece. Aí depois a ferida começa a ser. Nós já rasgamos ela, tiramos ali no bisturi, agora ela começa a se fechar, ela começa a ser curada. E essa postura, a nossa postura começa a mudar. E aí começa a aparecer o quê? A justiça. A justiça. Nós vivermos conforme o Senhor nos curou. A justiça dele vai indo na nossa frente. E por fim, a glória dele seca a gente, seca não, cerca a gente por trás, protegendo aquilo que ele mesmo restaurou. Ele que protege aquilo que ele restaurou. Ele que protege aquilo que ele curou. E se a gente tem noção dessa cura, essa cura ela pode se estender para o mundo. Mas sabe o que tem acontecido hoje também na igreja que eu tenho identificado? Ninguém conta mais testemunho. Por isso que a gente motiva muito vocês aqui no grupo contar testemunho, porque o testemunho glorifica a Deus. O testemunho de vocês eu printo, coloco lá e aqui, aqui e lá. E aí o que que acontece? Outras mulheres estão sendo alcançadas e curadas. E sabe o que que está acontecendo com isso? Os galardões estão indo para a sua coroa. Porque o testemunho ele sela. O testemunho ele sela aonde Deus te curou. E ele vira cura também para outras pessoas. Ele multiplica. E você está entrando aí na lei da semeadura. Mas se você é tímida, se você tem se calado, se você não tem esse hábito de testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida, minha irmã, tira essa timidez hoje, tira esse espírito de Jezabel. Minha pastora fala muito do espírito de Jezabel. Espírito de Jezabel é aquele espírito que te intimida, que não deixa você abrir sua boca, que não deixa você exaltar o nome do Senhor. Tire esse espírito de Jezabel da sua vida. Comece a testemunhar, comece a falar do Senhor. Quantas coisas você que está aqui comigo hoje, quantas coisas desde que você entrou lá no desafio de 3 dias, Deus já não fez na sua vida e você não abriu a sua boca ainda. Não abriu a sua boca ainda. Espírito de Jezabel. Em nome de Jesus, cai por terra hoje, Jezabel. Cai por terra. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. E nós somos mulheres que o Senhor está levantando para uma nova geração de cura. Nós somos a cura. Quantas coisas o Senhor curou já dentro do seu coração nesses dias? Você é instrumento de cura para o mundo, minha irmã. Olha para o mundo e veja o que que a sua cura vai fazer no mundo. O que que a sua cura vai fazer nas famílias. O que que a sua cura vai fazer em casais. A cura que Deus está fazendo na sua vida. Não deixa o espírito de Jezabel falar para você que você não é nada. Você é a luz de Deus nessa terra. Você é a luz de Deus nessa terra. Em nome de Jesus.
A luz que brilha mais forte é o que nasceu em lugares que já foram muito escuros na sua vida. A luz que vai brilhar mais forte é em lugares que já foram muito escuros na sua vida. Muito escuros. Como que a gente aplica isso? Como que a gente aplica isso que a gente acabou de aprender? Na primeira dose, no corpo, você começa a sentir o impacto da sua obediência à palavra de Deus. Aí você começa a ter mais energia, você começa a ter menos peso emocional, você começa a ter mais consciência sobre o que entra dentro de você e sobre o que sai também. Na mente, aquela neblina mental que estava te cobrindo, ela começa a se levantar, essa neblina começa a se levantar. Você começa a ter pensamentos mais claros, você começa a ter menos confusão e mais alinhamento com a verdade, que é a palavra de Deus. Com mais alinhamento com o que Jesus quer para sua vida. E no espírito, você percebe que não está mais andando sozinha. Você começa a perceber a presença de Deus, porque a glória do Senhor começa a te cercar. Ou seja, a presença de Deus começa a te cercar, a te guardar e te guiar. Angelita, eu não entendi o que que era a glória de Deus. Então, pois nós aprendemos lá no Mesa Profética. Nós aprendemos que a glória de Deus é a presença dele. É a presença dele em todo lugar. A presença dele em todo lugar. A presença dele vista na natureza, vista nas flores, vista nos pássaros. A presença de Deus. Isso é a glória de Deus. Então, a partir de agora, você vai orar assim: Senhor, deixa a tua luz nascer em áreas da minha vida. Deixa, Senhor, a tua luz nascer em áreas da minha vida que eu já considerei mortas, que eu já considerei que não tinha mais jeito, que eu já considerei enterradas. Que a tua cura, Senhor, brote onde a dor demorou. Quantas áreas da sua vida, minha irmã, que você já tem vivido dores e que tem demorado sarar? Pede para o Senhor que a tua cura brote rápido, Senhor, nessa área. Porque eu quero que essa luz nasça e eu venha ser luz nessa área. Que a tua justiça, Senhor, vá na minha frente, abrindo o caminho, abrindo as portas. Que nada venha fechar essas portas. E a tua glória, a tua presença esteja aqui, Senhor, na minha retaguarda, restaurando tudo em mim. Eu quero ser restaurada por completo. Eu quero viver por Senhor por completo. Eu quero a tua presença inteira em mim. É assim que você vai orar a partir de agora. Apenas da primeira dose, da primeira miligrama, né? Que nós estamos na terceira dose, mas dividida em miligrama. Apenas 1 miligrama você tomou até agora. Vamos para a segunda miligrama, que é o brilho que volta quando o dedo aponta para baixo, não para os outros. Olha só. Esse aqui é forte, hein? Esse aqui é o dedinho que eu falei ontem. A segunda miligrama tá no versículo 9 de Isaías 58. E aqui é o brilho, o nosso brilho vai voltar quando o nosso dedinho começa a apontar para baixo ou para nós mesmos e não para os outros. Aqui Deus está confrontando o quê? O hábito de apontar, de acusar e de reclamar. Para as murmuradoras de plantão, hoje Deus tá te confrontando, hein? As murmuradoras de plantão. Deus está confrontando o hábito de a gente apontar o dedo, minha irmã. O hábito de acusar, o hábito de reclamar. E tá ensinando para nós que a nossa luz apaga quando a nossa boca e as nossas atitudes continuam tóxicas. Quando a nossa boca não é usada para semear coisas boas. E minhas irmãs, olha, o Espírito Santo me fez lembrar aqui agora. Tem outra série de sementes. Você sabia? Você sabe o que que são sementes? Semente são todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, todas as suas palavras, todas as suas ações. Isso são sementes. E aí, se você não vigia a sua semente, você. Vamos falar específico da semente da boca, da palavra. A Bíblia diz que na nossa língua tem o poder de vida e de morte.
vida e morte. E aí você levanta todo dia. Levanta não. Vamos colocar aqui algo do desafio. Você tá aqui no desafio. E aí você fez tudo certinho, mas você não desceu nada na balança. E aí você vai lá e planta a semente assim. Eu não consigo, porque mesmo fazendo tudo certinho, eu não tô eliminando peso. O que que você plantou? Foi semente de vida ou de morte? De morte. Você plantou uma semente de morte. E aí você vai querer colher vida? Vai querer colher vida? Como? A gente colhe só o que a gente planta. Então tem muitas mulheres, por não saber que cada palavra, cada pensamento, cada atitude, cada sentimento, cada ação, por não saber que isso são sementes, tá plantando o quê? Morte. A ciência descobriu isso e colocou como lei da atração. Por que que a lei da atração dá certo? Porque eles tiraram o conceito que Deus ensinou, que é as palavras são sementes, e eles colocaram com outro nome, lei da atração. Então, começa a atrair só o que é bom. Vai colher, vai colher. Mas esse princípio nasceu aonde? Na palavra de Deus. Não nasceu na ciência ali que fundamentou a lei da atração. Tem muita gente desfrutando da lei da atração, mas sem o principal, que é a presença, não desfruta da presença. Aí é onde que as pessoas conquistam aquele monte de coisa, conquista aquele monte de riqueza, mas depois se suicida porque não tem a presença. E a presença de Deus é que traz vida para nossa vida. Entenderam? Então, olha só. Versículo 9 diz: Então então clamarás. Olha só, a pepita de ouro aqui, ó. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Olha só a promessa, minhas irmãs. Parou de apontar o dedo? Parou de reclamar? Parou de plantar morte? Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e o próprio Deus está dizendo assim: ó, tá gritando por socorro, minha filha? Eis-me aqui. Olha só, eu não tenho a pesquisa aqui, mas eu acho que essa é uma das poucas vezes que o próprio Deus está respondendo para nós assim, ó: eis-me aqui. Eis-me aqui. O Senhor está falando para mim e para você. Angelita, você parou de apontar o dedo? Você parou de julgar? Você parou de reclamar? Hora que você me buscar, eu vou falar para você, eis-me aqui. E aí ele tá continuando aqui, ó: se tirardes do seu meio o julgo, o dedo acusador e o falar injurioso. É os três pontos aqui que a gente acabou de falar. Sobre a boca, sobre o dedo de apontar o que o outro tá fazendo e o falar injurioso. Deus está ligando aqui duas coisas que a gente costuma separar. Duas coisas que a gente começa a separar: vida de oração e o jeito de tratar as pessoas. A gente acha que ter uma vida de oração não tem nada a ver com tratar as pessoas, não é verdade? Mas olha só o que Deus está falando aqui para nós. Tá apontando o dedo? Tá reclamando? Tá julgando? Então, minha filha, pode orar o tanto que for, que a sua oração não vai ser respondida, não. Minha presença não habita aí. Minha presença não habita aí. É por isso que hoje tem oração que não passa do teto. Não passa do teto. Por quê? Porque a mulher vai lá para a igreja como se fosse uma santa, ou até em casa mesmo, ora, 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 mas só vive falando mal das pessoas, só vive criticando as pessoas, só vive apontando o dedo para as pessoas. Isso impede a presença de Deus, minhas irmãs. Isso impede. E eu sei que isso está na nossa vida, porque todo dia eu identifico isso na minha vida. E eu confesso esse pecado para vocês. Isso está na nossa vida diária. Mas eu tenho treinado isso. E quando vem o julgamento na minha cabeça, eu falo: Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu não troco a presença de Deus por esse pensamento de julgamento contra essa pessoa. Essa pessoa eu coloco na sua mão, e quem vai julgar é o Senhor, quem vai tratar é o Senhor, quem vai cuidar é o Senhor. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu identifico isso todo dia, minha irmã, na minha vida. Imagina você que está sabendo disso aqui agora. Começa a identificar isso na sua vida. Porque aí você vai receber
a presença de Deus, a cura de Deus, Deus respondendo às suas orações. Você sabe o que é Deus responder às suas orações, minhas irmãs? O que Jesus falou? Vocês vão colocar a mão nos enfermos e eles vão ser curados. Vocês vão colocar a mão nos mortos e eles vão ressuscitar. Vocês vão falar pro demônio, sai em nome de Jesus e ele vai sair. Você tá vendo que o jejum, ele traz autoridade para sua vida? Mas o jejum, além de libertação, além de cura, ele é autoridade. Porque a hora que você orar, o Senhor vai falar: eis-me aqui. Minha irmã, você já pensou um ente seu querido morrer? E não vai fazer com a motivação errada, tá? Não vai colocar essa disciplina com a motivação errada. Mas você já imaginou você ser usada por Deus para colocar a mão no seu ente querido e ele ressuscitar? Por que que ninguém tá ressuscitando morto mais? É por causa desse dedo apontador. É por causa dessa boca que fica plantando só semente de morte. É porque nós viramos um túmulo de reclamação. A gente não consegue ver coisas boas, a gente só consegue ver as coisas ruins e reclamar. Para com isso hoje. Começa a glorificar o nome do Senhor. No lugar da reclamação, começa a falar: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu tenho essa casa para limpar. Obrigado porque eu tenho essa bagunça para me arrumar. Obrigado porque eu tenho essa roupa suja do meu filho para lavar, enquanto tantas mães aí fora estão perdendo seus filhos, os filhos saem para ir para a escola e não voltam mais. Não voltam mais porque aconteceu alguma coisa, uma bala perdida, alguma coisa aconteceu. Agradeço o Senhor. Todas as vezes que o meu esposo sai, eu abençoo ele. Todas as vezes que o meu esposo volta, eu agradeço o Senhor porque o Senhor trouxe ele de volta. Todas as vezes que a minha filha sai, eu abençoo ela. Todas as vezes que ela volta sem ter acontecido nada, eu agradeço o Senhor porque o Senhor cuidou de cada detalhe. Começa a ter esse relacionamento com o Senhor e descansa. Porque quantas mães o filho sai, fica lá, ó, ai meu Deus, não dorme enquanto o filho não chega. Não entrega o filho para o Senhor. E nós, mães, precisamos aproveitar o nosso tempo com os nossos filhos, porque nós precisamos ensinar isso daqui para eles. Ensinar eles a amar o Senhor de forma certa. Quantas vezes nós somos tão críticas, nós falamos tanto mal das pessoas que os nossos filhos vão para o mesmo caminho. Mesmo caminho. Mesmo caminho eles vão. Aí a gente olha para eles e fala assim: nossa, mas meu Deus do céu, como você tá negativa, como você tá pejorativa. Espelho. Espelho. Nós somos o espelho dos nossos filhos. Então o Senhor está dizendo aqui o quê? Quer que eu te responda, filha? Quer que eu te responda? Então tira o julgo, para de julgar as pessoas, para de apontar o seu dedo, muda a maneira que você fala. Quer que eu te responda? É assim. Então o dedo acusador é o quê? É aquela postura constante de julgamento que a gente tem. A gente julga a nossa família, a gente julga a igreja, a gente julga até nós mesmas, minhas irmãs. A gente julga até nós mesmos. Olha o tanto que nós somos com a nossa mente cauterizada e com a nossa visão fechada quando a gente não vai para a palavra. Olha quanta coisa o Senhor está nos revelando aqui na palavra dele. O que é o falar injurioso? É a boca que, ao invés de edificar, fere. A boca que precisa ser usada para edificar, ela vai ferir. Ela começa a reclamar, murmurar, ironizar e se coloca como vítima ou como juíza. Então, pega a pepita de ouro aí. Não existe luz profunda em uma vida que mantém a mesma língua destrutiva de antes. Você vai sair dessa mentoria aqui com a sua língua santificada. A sua boca vai ser usada a partir de hoje para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Não vai sair nenhum lixo, nenhuma fonte de morte da sua boca mais. A começar da sua vida. Amém? Amém? Você diz amém comigo? Amém? Em nome de Jesus? Tira hoje todo o lixo da sua boca e começa a colocar em prática.
Palavras de bênção, sementes de bênção na sua vida. Como que eu aplico isso, Angelita, no corpo? Presta atenção na tensão que vem do seu peito e nos ombros quando você vive em modo de reclamação e crítica. Isso traz peso pra gente, minha irmã. Quando a gente reclama, isso traz peso para nossas costas. A gente não aguenta de tensão. Quando a gente fica reclamando, murmurando, a gente não aguenta. Então Deus hoje está nos ensinando a administrar a nossa boca e ter descanso nisso. Olha só isso vai tirar um peso. Teve mentorias que eu ficava 1 hora conversando com mulher para mostrar para ela o tanto que ela estava plantando semente ruim a respeito dela mesma. 1 hora conversando e falando: muda essa semente, muda essa semente, muda essa semente, muda essa semente. Se não mudar a semente, não tem nova colheita, minha irmã. E a semente começa aqui, ó, na nossa língua. Se não mudar a semente, não tem nova colheita. Ó, as irmãs estão escrevendo aqui, deixa eu ler aqui rapidinho, pra gente aplicar na mente depois. É, a Amanda falou aqui, hoje me atrasei porque tive que atender uma moça para derramar justamente o que estamos aprendendo agora. Glória a Deus, já está multiplicando. Glória a Deus, Amanda, é isso aí. A Ana escreveu: Ontem eu havia comentado de ter ganhado 300 gramas, mas acreditava ser do período menstrual. Mas depois da mentoria, a oração, hoje acordei e fui pesar, perdi 700 gramas. Perdi as 300 que havia ganho e mais 400, o que confirmou ainda mais ser emoção. Amém, Ana. É emocional, entendeu? Mas agora, glória a Deus que você já tá com as miligramas dos remédios aí para você aplicar. Você já tá achando o caminho. E minha linda, você é jovem, tem muitos jovens desse jeito na sua situação. Deus vai te usar na faculdade, Deus vai te usar onde você está. Deixa Deus usar a sua boca. Amém? Deixa Deus usar você. Deixa Deus usar você. Compartilhe esse testemunho simples assim. Você sabia que a emoção estava me impedindo de perder peso? Olha que conteúdo que isso dá. Meu Deus do céu. Quantas mulheres vão ser alcançadas por isso? Minha emoção estava. Eu vou até deixar esse título aqui, porque eu preciso arrumar conteúdo sobre isso. Não tem conteúdo. Só um minuto, deixa eu só anotar. Minhas emoções me impedem de perder peso. A nossa irmã Mariângela escreveu: Aba, que minha boca seja santificada, no meu falar, nos meus ouvidos limpos, para te ouvir, meus olhos ímpedos, para ver a tua bondade por onde nós andarmos. Amém. Em nome de Jesus. Também faça essa oração para minha vida. E na nossa mente, a gente precisa mudar a nossa mentalidade do que eu aponto para o que eu escolho abençoar. Então, para de apontar e escolha abençoar. Se veio alguma coisa que você quer julgar, Senhor, abençoa essa pessoa. Vira intercessora, entendeu? Começa a ativar o seu propósito real, o sacerdócio real. Senhor, eu abençoo essa pessoa. Essa pessoa falou de mim, eu abençoo ela, pessoa. Mas só que a pessoa falou de você dentro da igreja, tem que tratar como a Bíblia fala, tá? Você tem que ir lá na pessoa, conversar com a pessoa. Se a pessoa não se arrepender, leva a pessoa pro líder. Se o líder não der conta, aí o líder vai falar que essa pessoa, se essa pessoa não se arrepender, ela não é, ela não pertence à família de Jesus, né? Porque as pessoas que pertencem à família de Jesus, elas se arrependem. A Rita escreveu: Minha psicóloga e psiquiatra sempre me falou isso, que o que me engordava não era o que eu comia, mas as minhas emoções. É, Rita, de fato, isso é, eu já falei para vocês que isso é algo hereditário da família de vocês, tá bom? Começou lá na Andréia, a Andréia detectou, a Andréia confessou, a Andréia identificou, aí depois veio para você que foi a segunda a vir para Emagrecer com a Bíblia, e depois agora com a Ana. Então, isso é familiar. Então, o que está acontecendo aqui agora? Vocês estão quebrando esse ciclo. Vocês estão entendendo a raiz, vocês estão entendendo a fonte. Então, está sendo quebrado. Olha a libertação que vocês estão trazendo para sua família. Começou na Andréia. Isso é libertação para a família de vocês. Isso aí dá um curso tremendo que vocês podem se juntar aí, ó,
e para curar o mundo a respeito disso. Quantas emoções não estão hoje feridas na vida de tantas pessoas? E quanto conhecimento você não tem, a Ana não tem, a Andréa não tem, para vocês ensinarem para o mundo isso? Pense sobre isso. Coloque diante de Deus, tá bom? Isso pode ser o posicionamento de vocês na internet, talvez, né? Coloque diante de Deus. Deus, ele sabe. Existem muitas pessoas que precisam ser curadas nessa área da emoção. E vocês têm respaldo para tratar disso. A Andréia é psicóloga, a Ana, eu não sei que tipo de faculdade que ela está fazendo, a Rita, eu não sei em que área específica que ela trabalha, mas pensem sobre isso. Vamos lá? E no espírito? Olha no espírito o que que Deus está respondendo para nós. Eis-me aqui. De Deus, o eis-me aqui de Deus muitas vezes está travado no eis-me aqui. Sabe por quê? Porque ele espera de mim e de você um posicionamento para quebrar esse ciclo de acusação. O eis-me aqui do Senhor, ele espera de mim e de você esse posicionamento. Eu vou abrir minha boca, Angelita, hoje, a partir de hoje, minha irmã, coloca aí dentro do seu coração. A partir de hoje eu vou abrir minha boca para abençoar. Se não for para abençoar, ela vai ficar fechada. Dá uma ordem para sua boca aí. Eu vou abrir minha boca para abençoar. Se for para ela falar qualquer coisa de morte, ela vai ficar calada. Calada. Esse é o posicionamento que Deus quer de mim e de você hoje. Se eu for apontar meu dedo para julgar alguém, para falar de alguém, esse dedo eu vou quebrar ele. Não quebrar de verdade, viu, minha irmã? Quebra assim, ó. Faz um ato assim profético. Eu vou quebrar ele, ele não vai apontar mais ninguém. Porque eu não sou juíza, eu não sou certa. O pecado que eu cometo, meu irmão também comete. Ele comete de outra forma. Eu vou falar uma coisa aqui que muita gente vai ficar com raiva de mim, mas não fica com raiva de mim, não, tá? Não fica com raiva de mim, não. Eu oro pela conversão do Lula. Angelita, você ora pela conversão do Lula? Sim, eu oro. Sabe por quê? Porque ele é um homem muito inteligente. Não teve estudo. Não teve estudo. Ele é um homem muito inteligente. Mas ele usa a inteligência para o mal. Ele usa a inteligência dele para o mal. E Angelita, então por que que você ora por ele? Porque a Bíblia diz que nós precisamos orar pelos nossos governantes. E você sabe por que que o Lula tá ficando cada vez pior? Porque você e muitas outras pessoas, e eu também já estive nesse meio, vive plantando semente de morte na vida dele. Toda vez que você fala assim, esse ladrão, ele fica mais ladrão ainda. Angelita, como assim? O que é isso? Aí nós vamos para o que a ciência descobriu sobre a lei da semeadura. A Bíblia fala, a Bíblia não, a ciência descobriu que cada palavra que sai da nossa boca, ela vai lá naquela pessoa que está recebendo. Quantas vezes você já colaborou para que o Lula roube no nosso país? Quantas vezes? Quantas vezes você desobedeceu ao invés de orar pela vida dele? Você colaborou para que o nosso país estivesse nesse caos que está. É forte isso que Deus está nos confrontando, minha irmã. É forte, mas é verdade. É verdadeiro. Então para de xingar o seu governo. Ora por ele. Se fosse você que estivesse lá, se fosse você que estivesse lá, o seu pecado estaria exposto como ele está expondo o pecado dele. Só que o dele está exposto e todo mundo vê. O nosso não, o nosso está encoberto, ninguém vê, só Deus vê. Só Deus vê o nosso pecado. Rafael escreveu aqui, ó. Verdade, o Senhor me tocou sobre esse assunto também. Glória a Deus, Rafael. Louvado seja Deus. Vamos orar. Vamos orar. A Bíblia fala assim que quando a gente ora pelos nossos governantes, a gente tem um país pacífico e tranquilo. O nosso país não está pacífico e não está tranquilo porque a igreja do Senhor não tem orado por ele. A igreja do Senhor tem profetizado maldição na vida dele. Entendeu? Então, o Senhor espera hoje esse posicionamento de nós. E ele tá falando assim, ó, o Espírito, hoje, a partir de hoje nós vamos orar. Espírito Santo, coloca um freio na minha língua. Coloca um freio na minha boca, coloca uma fechadura, coloca um zíper. Cura o meu hábito de apontar o dedo, o meu hábito de julgar, o meu hábito de reclamar. Faz essa oração diante do Espírito Santo, minha irmã. Que as nossas palavras, elas venham abrir porta de luz
não túneis de escuridão. O que eu quero ouvir é o eis-me aqui do Senhor. O que eu vou buscar a partir de agora é o eis-me aqui do Senhor. Então, cada vez que vier uma murmuração na minha mente, eu vou falar assim, ó, eu não troco o eis-me aqui do Senhor por essa murmuração. Não vou murmurar. Não vou. Vou engolir, ó. Engole. Então, o que eu e você queremos ouvir a partir de hoje é o eis-me aqui do Senhor. Enquanto eu escolho dizer eis-me aqui em obediência a essa palavra. Se você está escolhendo eis-me aqui, eu vou obedecer essa palavra. Eu vou parar, eu vou vigiar o que eu falo, eu vou vigiar o que eu penso, eu vou vigiar as reclamações, as murmurações. Eu não vou fazer isso mais. Minha boca vai ser fonte de bênção. Não vou fazer isso mais, não. Amém? Vamos pro último miligrama? Nossa, tá forte hoje, né? Tá gostoso? Tá doendo, né? Gente, eu fico aqui lembrando depois do rostinho de vocês. Esses dias eu tava ali na pia lavando louça, eu tava lembrando do rostinho de uma de vocês aqui, que tem coisas que eu falo que vocês chegam a fazer assim, ai, 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 desse jeito. E eu tava ali na pia falando, Senhor, o senhor tá batendo muito em nós. O senhor tá batendo, Senhor. Ele falou assim, minha surra é de amor, filha. Minha surra é porque eu quero pôr vocês em outro lugar. Minha surra é porque eu quero. Não é porque eu tô confrontando, porque eu quero cura. Porque vocês mesmas sofrem com essas feridas, desse jeito que vocês estão. Eu quero vocês vivendo leve, eu quero vocês vivendo feliz, alegre, desfrutando da minha presença. Mas não tem como eu chegar até você, porque você fica falando. Qualquer coisa que você olha, você fica falando do outro, falando da pessoa, você fica julgando. Meu papel, o papel do Espírito Santo que é julgar, não é você, filha. Então Deus falou isso comigo lá aqui na cozinha da minha casa. Porque eu falei, Senhor, o Senhor tá batendo muito, Senhor. Tá doendo, Senhor. Mas o Senhor tá nos batendo para nos curar. Amém? Você recebe aí a surrinha do Senhor. Amém? A Rita falou que, ó, minha mãezinha, uma mulher muito sábia, nos ensinou isso, tudo o que você está falando. Quando a sabedoria de uma mulher semi, quanta sabedoria de uma mulher semi-analfabeta. Era o Espírito Santo a conduzindo. Gratidão. Terminarei de assistir amanhã. Deus abençoe a todos. Amém, Rita. Vai com Deus. Eu choro a cada encontro, a cada mesa profética, a Rafaela falou. Glória a Deus. Vamos lá, terceiro miligrama. E último, para a gente terminar. Aqui, o versículo 10 vai falar da alma restaurada que se torna o canal de cura. Ó, a alma restaurada que se torna o canal de cura. Aqui Deus está nos mostrando que a restauração, ela não termina em você. Olha só, você foi curada? Ah, agora já você tem um propósito, minha irmã. Agora você tem um propósito claro, claro. Então, o Senhor ele transforma a alma regenerada em quê? Em resposta para outras almas famintas e aflitas. Olha só, você, minha irmã, você é resposta. Você é resposta. Tudo que Deus está curando você hoje aqui, você é resposta. É, foi a Ana que falou, não foi a Rita, não. Desculpa. Eu pensei que tinha sido a Rita. A Ana, eu acho que ela teve que sair por causa da faculdade amanhã, né, tadinha? Ela acorda às 5 da manhã. Deus abençoe, Ana. Nos perdoa por ficar muito tempo, mas é necessário a gente pensar bastante. Eu tô entregando aqui conteúdo para vocês muito profundo, minhas irmãs, muito profundo. Mas não foi porque eu quis, não, viu? Foi porque o Senhor me incumbiu de fazer. Eu confundi, Rita, me perdoa. Olha só, é, olha aqui. Ele está transformando a alma generada em resposta para outras pessoas, outras almas famintas. Versículo 10 diz assim: Se te compadeceres do faminto e saciares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Olha só a promessa, minhas irmãs. Agora já não é sobre o jugo lá, não. Ó, o apontar do dedo, falar é uma coisa. O Senhor vai responder as nossas orações aqui. Agora ele está entrando em outro assunto. Ele está falando assim, ó, se você se compadecer, ou seja, se você disser o seu sim para o Senhor, se você disser o seu sim para Deus e te compadecer do faminto. O faminto aqui ele pode ser literal,
em a gente suprir a necessidade de fome, mas também da alma. Ele tá falando, ó, e saciares a alma aflita. Como que a gente sacia a alma aflita, minha irmã? Como que a gente sacia a alma? Como que a gente sacia uma alma? Quem sabe responder? Como saciar uma alma aflita? Será que a Bíblia tem versículos, respaldos para isso? Como que a gente sacia uma alma aflita? Como que a gente sacia? Vamos lá, líderes. Eu sei que tem líder aqui, ó. Ó, a Lívia já respondeu aqui, ó. Dando a palavra, explicando a palavra, falando a palavra para essas pessoas. Quantas vezes a gente vem uma alma aflita, minhas irmãs? Ó, você sabe por que que a alma fica aflita? Anota aí, ó. Salmo 42:2. Salmo 42:2. A alma, ela fica aflita quando ela tá com sede de Deus. E aí entra uma iluminação muito interessante aqui para nós. Sabe por quê? Porque às vezes a nossa alma tá aflita e a gente vai buscar o consolo na comida. É aí que a comida vira ídolo. Porque ao invés da gente abrir a palavra e ir lá ver a palavra, a gente vai na comida. Olha a idolatria aí. Olha a idolatria. O rei Davi, ele vai falar assim, ó, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Davi, ele não pede distração, ele pede presença. O rei Davi, ele tinha um propósito, ele queria a presença de Deus. O alívio humano, ele pode até anestesiar, mas só a presença de Deus ela vai curar. A alma saciada, quando ela volta para a fonte, e a fonte é o próprio Deus. Jeremias 2,13 vai falar isso. A fonte é o próprio Deus. A gente não pode ficar cavando cisternas rotas, minhas irmãs. Não dá pra gente ficar cavando cisternas rotas e achar que a gente vai ter prazer e a nossa alma vai ser saciada e curada lá. Não vai. Não vai. Não vai. Então, olha o que que Deus está prometendo aqui, ó. Repara o movimento. Se você te compadecer e se você saciar essa alma aflita, então, de novo, então aqui, ó. Deus está dizendo: quando a tua cura te fizer mais sensível à dor do outro, quando a tua cura te fizer mais sensível à dor do outro, a tua luz vai nascer até nas áreas mais escuras da sua história. A regeneração aqui é dupla. Quando a gente, minhas irmãs, presta atenção, isso é muito profundo. Quando a gente fala o nosso sim para o Senhor e se compadece, Deus ele cura nós e enquanto a gente cura o outro. Pegou? A sua cura vai acontecendo enquanto você vai curando o outro. Ele aprofunda a cura em você quando você também vai curando o outro. Por isso, minhas irmãs, que eu sou apaixonada pelo Mesa Profética e por estar aqui com vocês. Sabe por quê? Porque cada vez que eu encontro com vocês, Deus vai aprofundando a minha cura. Deus vai tirando meu lixo. Deus vai arrumando as minhas mazelas. Então, compadecer-se, minha irmã, é diferente de ter pena. Compadecer-se não é ter pena. É deixar o seu coração ser tocado. Você vai deixar hoje seu coração ser tocado pelo Senhor por toda essa surra que nós estamos levando? Eu já tô aqui, eis-me aqui, Senhor. Eu quero. Saciar a alma aflita é ir além do básico, minha irmã. Não é só entregar algo material para eles comerem. É ouvir, é orar com eles, é acompanhar, é abraçar, é carregar junto. É carregar junto. Ó a pepita de ouro aqui. A luz ela amadurece quando você para de ser apenas paciente e começa a ser parceira de Deus na cura dos outros. Olha que lindo! A oportunidade que Deus te dá, parceira de Deus na cura dos outros. Por quê? Deus é espírito. Deus está usando a minha vida aqui. Ontem eu achei muito gostoso a visitação que Deus me deu através de uma irmã lá no Clube da Bíblia. Ela falou assim: gente, Deus colocou no meu coração para mim orar pela irmã Angelita. Quem está comigo nessa intercessão? Porque Deus está usando a vida da nossa irmã.
E eu achei isso um mimo de Deus para minha vida ontem. Levantar pessoas para orar por mim. Ó, qual frase que você quer, irmã Mariângela? Repete a frase, please. A luz amadurece. A luz amadurece quando você para de ser apenas paciente e começa a ser parceira de Deus na cura dos outros. Deu para pegar? Para de ser apenas paciente e começa a ser parceira de Deus na cura dos outros. Você é instrumento de Deus, minhas irmãs. Instrumento de Deus. Só que esse instrumento vai ser curada, vai sendo curada em todo o processo, quando você se dispõe ao Senhor. Como que a gente aplica, Angelita? No corpo. Às vezes que o teu corpo precisa, não é de mais informação, mas é de uma missão. Seu corpo precisa de uma missão, minha irmã. Você precisa se enfiar nessa missão que Deus está te colocando, está te levantando hoje. Então, servir alguém ativa a vida em você. Servir alguém vai curando o seu processo. E na sua mente, sair do foco. Sair do foco que é você. Olha, eu vou sair. É minha luta, minhas dores. Não. Começa a perceber quem que Deus quer tocar através de mim hoje. Para de focar nas suas dores, para de focar nas suas lutas. Deus, eis-me aqui. Qual é a oportunidade que o Senhor quer me dar hoje? Quem o Senhor quer me abençoar? Quem que o Senhor quer abençoar através da minha vida? Quem que o Senhor quer tocar através da minha vida? Olha para o seu redor. Deixa Deus usar a sua vida. E no Espírito, é deixar o Espírito Santo nos usar como um canal, é se dispor nas mãos dele. Eis-me aqui, Senhor. Eu não sou perfeita, Pai, mas eu estou disponível nas tuas mãos. Eu não sou perfeita, mas eu estou disponível. Uma mulher em processo é uma mulher que está em processo, mas ela já é útil nas mãos do Senhor. Ela já é útil nas mãos de Deus. Eu não sou perfeita, minhas irmãs, eu erro muito, 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 muito. Mas eu estou aqui nas mãos do Senhor para ajudar quem tem essa dificuldade na alimentação. Isso é uma mulher em processo, mas é uma mulher que tem sido útil nas mãos do Senhor, que tem dedicado seu tempo, que tem dedicado a sua vida para poder ser instrumento na mão do Senhor. Então, a partir de hoje, nós vamos orar assim, Senhor, eu não quero que a minha cura termine em mim. Use as minhas marcas saradas. Use as minhas marcas saradas como testemunho. Abre os meus olhos para a alma aflita e para o faminto que está muitas vezes perto de mim e eu não enxergo ele. Que cada passo de compaixão, a minha luz nasça mais forte nas áreas que ainda são trevas. Abre os nossos olhos, Senhor, para as almas que estão aflitas. Abra os nossos olhos para enxergar os famintos que estão perto de nós. Que cada passo de compaixão que nós dermos, que a nossa luz possa resplandecer mais forte, principalmente nas áreas de trevas da nossa vida. Em nome de Jesus. Minhas irmãs, a gente termina a terceira dose do Mondiário Bíblico, levando uma surra sim do Senhor, mas uma surra gostosa, porque quem gosta de ser corrigida entende que Deus ainda está nos amando muito. Então, a terceira dose do Mondiário Bíblico aqui é a dose da regeneração. Deus começa a organizar o caos interno e acende a luz onde havia sombra e começa a responder com a presença dele, onde antes parecia tudo silêncio. Ele nos mostrou hoje que a luz não vem de fora, mas ela nasce de dentro. Ele nos mostrou que a cura não é só emocional, ela é espiritual e ela é prática. Nós entendemos que a oração que ele responde está ligada ao quê? A forma como você trata as pessoas, a forma como eu trato as pessoas. E a verdadeira restauração, ela nos transforma em quê? Em resposta, não apenas em sobrevivente. Quando a sua transformação chega, você encontrou sua missão.
Quantas mulheres já pediram para mim assim, Angelita, dá uma mentoria para a gente encontrar o nosso propósito, encontrar a nossa missão? Para vocês, Deus iluminou hoje. A sua missão ela é encontrada na ferida que é curada pelo Senhor. É a fase em que o céu te olha e diz assim: ela não é só alguém que eu tirei do cativeiro. Ela está se tornando alguém que eu uso para tirar os outros também. Tirar os outros do cativeiro. Então você, minha irmã, você não é alguém que Deus está tirando do cativeiro. Você é uma mulher se tornando alguém nas mãos do Senhor para tirar os outros também do cativeiro. Você já tinha visto Isaías 58 nessa profundidade? Eu também não. Eu também não. Eu também estou aprendendo com o Senhor. Por isso que eu falo que cada mentoria, minha irmã, é Deus nos ensinando, o próprio Deus nos ensinando. Porque eu falo, Senhor, não quero nada de mim aqui, eu quero revelação do alto. Eu não quero nada que ninguém tá falando. Eu sou ali firme também com o Senhor. Não, eu não aceito migalhas. Eu quero coisa pura do seu trono. Eu quero coisa pura do seu trono. E Deus tem atendido as nossas orações. Louvado seja Deus por isso. Então a gente conclui hoje, nessa dose, nessa terceira dose, e amanhã a gente vai para a última dose, hein? Nós concluímos que Deus nos ensinou que depois da libertação, Ele não nos deixa vazia, Ele nos enche de luz e de cura. Segunda coisa, que a nossa luz, a luz espiritual, não é um brilho superficial, não, mas é o resultado de um processo real de arrependimento, de perdão e de ajuste de postura e obediência à palavra. Terceiro, que Deus liga a oração com postura, ou seja, ele responde ao quando a gente clama, ele responde. Mas quando eu e você decide o quê? Tirar o jugo, parar de apontar o dedo, parar de acusar e alinhar a nossa boca com a verdade de Deus. Quarta lição, que a nossa cura está profundamente conectada. Nossa, amor, ainda tô na mentoria aqui, tá? Tá bom. Meu marido me ligando, me perdoa, minha irmã. Meu telefone só toca quando meu marido me liga. Ó, quinta lição, que a regeneração nasce quando você deixa Deus mexer na forma que você pensa, que você fala, que você sente e que você se relaciona. E não só na sua disciplina espiritual. 6. Que Deus não te chamou apenas para ser restaurada, mas para ser um canal de restauração. Uma mulher que, enquanto é tratada, se torna também um instrumento de cura, se torna também um instrumento de cura. Ah, eu não terminei a lição 4. Me perdoa, gente. Ó, lição 4, que a tua cura está profundamente conectada à forma como você trata o faminto, o aflito, o fraco ao seu redor. E as outras duas já falei. Deu para pegar? Quer que eu repita? Que a quinta lição, que a regeneração nasce quando você deixa Deus mexer na sua forma, como você pensa, como você fala, como você sente, como você se relaciona, e não só na sua disciplina espiritual. E a sexta lição, que Deus não te chamou para ser apenas restaurada, mas para ser um canal de restauração, uma mulher que, enquanto é tratada, também se dispõe na mão do Senhor para ser instrumento de cura. Então, essa é a terceira dose do nosso monjaro bíblico. Deus está acendendo a luz, Deus está reorganizando o nosso interior e está nos convidando a caminhar como uma mulher regenerada. Não perfeita, não perfeita, mas em processo com a luz suficiente para dar ao próximo para dar o próximo passo e ajudar outras pessoas a darem também. Nós somos a luz que vai ajudar outras pessoas a dar o próximo passo. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Agradeça a Deus por tudo que você recebeu hoje, minha irmã. Eu quero ver seus testemunhos, hein? Quero ver seus testemunhos, tá bom? Em nome de Jesus. Coloca lá o testemunho de vocês escrito lá no grupo, senão aqui fica muito longo. A nossa aula fica muito longa se eu abrir para todo mundo dar testemunho. Então coloca lá, que eu quero escutar de hoje para amanhã, antes da gente ir para a última dose, eu quero testemunho de vocês lá. Amém? Não para mim, mas para a glória de Deus. Nós vamos querer ouvir cada testemunho seu. Coloca aí a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus,
Muito obrigado, meu Deus e meu Pai. Nós te adoramos, te louvamos por essa palavra tão preciosa, tão profunda que tocou os nossos corações, que deu direcionamento para a nossa vida. Obrigada porque o Senhor não parou lá no diagnóstico e também não parou na libertação, mas hoje o Senhor nos reacendeu a luz dentro de nós, Pai. Nós entregamos todas as áreas da nossa vida que ainda perecem, Senhor. Nós entregamos as áreas da nossa vida que perecem na madrugada, ou seja, na escuridão. Nós entregamos as nossas feridas, nós entregamos as nossas lembranças, os nossos traumas, os nossos medos, as nossas culpas, as nossas inseguranças, Pai. Nós entregamos ao Senhor que a tua luz rompa como a alva sobre esses lugares, Pai, de trevas que ainda está na nossa vida. Que a tua cura, Senhor, brote sem demora, onde eu já perdi a esperança, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a viver de forma coerente com o que nós oramos. Tira de nós o dedo acusador, tira de nós o falar pesado, tira de nós a reclamação automática, Senhor. Que nossas palavras e nossas atitudes sejam compatíveis com a luz que o Senhor está acendendo em nós. Faça de nós, Senhor, um canal de cuidado. Abre os nossos olhos, Senhor, para o faminto e para a alma que está aflita, Senhor. Que o Senhor quer alcançar através das nossas vidas. Que a nossa história seja marcada pela tua regeneração. Seja testemunho vivo da tua graça, da tua misericórdia. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, não nos deixa voltar para o escuro que o Senhor já iluminou. Sela essa dose em nós, que a luz que começou a nascer hoje, ela cresça, amadureça e permaneça em nome de Jesus. Amém. Uau, glória a Deus. Aleluia. Alguém quer falar alguma coisa? Nada? Estão caladas? Eu estou maravilhada com esse estudo, com a clareza. Eu, como teóloga, já tinha estudado esse texto várias vezes, mas nessa profundidade que o Espírito Santo tem me entregado, não tinha ainda. Eu estou maravilhado com isso. Quem fez mentoria comigo já estudou Isaías 58, porque toda mentoria eu estudo Isaías 58, toda mentoria eu estudo Isaías 58. É uma das nossas aulas. E toda mentoria Deus traz coisas profundas. E tem muita coisa ainda que Deus quer trazer aqui através desse texto. E cabe a eu e você buscar e o Espírito Santo iluminar. Amém? Ninguém quer abrir para falar um comentáriozinho, só uma pessoa? Eu, Quem? Irmã Mariângela? isso. Fale, minha princesa. É, você orando aí, e e o Espírito Santo me levou a orar também, para que a gente não deixe nenhuma raposinha roubar tudo isso que nós recebemos. Amém. Glória a Que a Deus. raposinha pode ser assim uma coisinha pequenininha, mas que pode estragar tudo que a gente recebeu, pode arrumar fora. É o que muitas vezes acontece. Você está ali no culto, numa conferência, numa palestra maravilhosa, num congresso, aí você recebe tudo ali e na porta, na saída, você joga tudo fora pro ar, com comentário, com apontar, com assim, mínima coisa você vai arrumar fora. Então, que o Senhor nos abençoe, né? Que a gente não perca mesmo essa semeadura, que a gente guarde como um tesouro, assim, bem guardado, né? No coração. E que a gente não deixe, não permita, que a gente não se permita ser roubado dessas bênçãos que estamos recebendo. Amém. Amém, minha irmã. Glória a Jesus por isso. Então a gente termina. Obrigada pelo seu comentário. Sempre o comentário de vocês faz toda a diferença aqui. Obrigada. Deus abençoe vocês. Amanhã nós estamos com a última dose do Mondiaro, tá bom? A última dose, nosso último encontro é amanhã, a quarta dose, né? E louvado seja Deus por isso, porque tanto o Senhor derramou sobre nós. Amém? Beijo pra vocês. Fiquem na paz do Senhor e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amo vocês em Cristo Jesus. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe.